Voltamos com o nosso debate sobre a fala humana, não vou nem mais dizer como o homem fala, porque não vamos conseguir chegar a um acordo pelo jeito, né? Ou a uma descoberta científica dessa, e temos aqui a colaboração para isso da Ruth Montserrat, de letras da UFRJ, mas essencialmente voltada para a pesquisa da língua indígena, o Carlos Alberto Faraco, que também era de letras lá da Universidade Federal do Paraná, onde chegou a ser reitor e mantém-se um estudioso, o Andrew Neves, da University College London, porém, como professor visitante aqui na UFRJ, já falando um português bastante entendível, e a Silene Rodrigues, que é da Letras lá da PUC-Rio. Bem, eu terminei já apontando a questão do domínio de umas culturas sobre outras falas e já virando um pouco para a Ruth. É possível e qual é a importância de se preservar essas línguas que meio que desaparecem? O que é que a gente consegue, com o estudo da língua indígena, ajudar mais o conhecimento da fala? Há uma afirmação, já virou lugar comum, de que cada língua carrega em si uma parte da humanidade, eu não me lembro como é que é, em que termo está formulado, mas é assim, cada língua representa um mundo, uma forma diferente de ver o mundo e, portanto, só nisso já haveria uma importância muito grande de preservar, digamos assim, de preservar é um negócio que não é muito bonito, né? A gente preserva sardinha, peixe, mas é assim de manter vivas e atualizadas as línguas. Agora, isso independente dessa visão, que é uma visão que enriquece a humanidade. Conhecer uma língua, como conhecer uma cultura, como conhecer a biodiversidade, só tende a enriquecer a todos os seres, né, da Terra. Mas fora disso, há ainda uma coisa que eu acho muito interessante, que o Faraco antes falou, que havia muito mais línguas do que hoje. E por que agora desapareceram? E por que agora, que são em um número muito menor, se está fazendo um esforço grande para manter essas línguas, para preservá-las, para prestigiá-las, digamos assim, para valorizá-las? Bom, é que antes não havia essa preocupação com preservar. Eu tenho a impressão que, no mesmo plano em que se gastavam todos os recursos, em que se exauriam os recursos da terra, né, desde o petróleo a todos. O Brasil foi, durante os seus 500 anos, ou quase 500 anos, mero... extrator, né? Fazer uma indústria de todo o seu exportação. Desenvolvimento foi baseado na extração, no extrativismo e tudo mais. E eu tenho a impressão assim, que as línguas entram nesse mesmo negócio, se usa ou não se usa, e ninguém está dando muita bola para isso. E é interessante que hoje em dia todo mundo se preocupa, todo mundo, pelo menos no nível dos que pensam, se preocupa com isso, e não apenas nesse nível, no nível daqueles que já perderam. É interessante isso. Há um movimento contrário ao da globalização, que tenderia a globalização a tornar cada vez menor o número de línguas, a apenas algumas línguas de civilização sobreviverem. E entre elas o inglês, que no momento é a bola da vez, é a língua da comunicação universal, é o inglês, e muita gente diz, basta uma, dá para a gente se comunicar, todo mundo. Então, nesse momento, surpreendentemente, povos isolados, povos que já perderam, que estão perdendo na Europa, na Ásia e mesmo aqui no Brasil, porque aqui no Brasil todas aquelas línguas faladas na costa do noroeste, do nordeste, eram dadas como extintas. E agora ressurgem índios e se tenta fazer ressurgir as línguas. Então, mas isso também ocorre com aquelas línguas lá da França, os... Occitano e outros mais. Basco, e todas com um esforço tremendo de recuperar. Talvez não se consiga recuperar, porque
depois do leite e até derramado. entender com isso melhor as expressões. E no Brasil, em particular, esse é um movimento muito grande. Então, já eram menos do que agora são. Deixa eu colocar, Ruth, um aspecto aí que parece interessante, acho que a Silene pode ajudar a gente, que é o processo de construção mesmo, da colocação das palavras, né? A ordem direta nossa do português versus uma colocação inversa do inglês, quer dizer, isso até certo ponto reflete também uma cultura, uma forma de pensar, ou a construção se deu porque se deu e fica por aí mesmo, tal como o homem falou, a gente não sabe por quê. André, essa é uma questão super querida para mim, porque é o seguinte, hoje nós estamos lidando no Brasil e no mundo com uma tribo chamada Pirahã, que é falada na Amazônia brasileira e que tem criado uma discussão, até certo ponto, um debate, uma briga muito grande entre linguistas, né, antropólogos, linguistas do mundo inteiro, porque no início a gente começou esse programa falando de recursão, e recursão tem a ver, então, com essa capacidade que a gente tem de fazer encaixamentos infinitos, colocar uma sentença dentro da outra, um nome dentro do outro, né, que nos dá infinitude. Então, e tem a ver também com a ordem das palavras, na verdade, porque, por exemplo, uma língua, por exemplo, o português brasileiro, a gente tem sujeito, verbo, objeto, numa ordem muito fixa. Você pega uma língua que tem caso, que tem marcação de caso, essa ordem fica mais livre. Por exemplo, o russo, o finlandês tem uma ordem mais livre do que o português, porque tem uma marcação de caso, né? Mas o Pirahã, essa língua falada na Amazônia brasileira, era uma língua totalmente esquecida, ninguém tinha falado nada, estava fechada. Tinha um pesquisador americano, Daniel Everett, que tinha trabalhado com essa língua lá na Unicamp durante 30 anos, ele estudou essa língua, e de repente o Daniel Everett, em 2005, aparece dizendo, não, essa língua não tem recursividade. Ela não tem recursividade porque eles não podem colocar, por exemplo, uma sentença dentro da outra sentença. E ele viu isso, dos argumentos que ele dá é a ordem, que, por exemplo, quando você tem a ordem da língua é sempre sujeito, objeto, verbo. Então Iaporém, peixe, comeu. Mas quando você tem uma sentença do tipo disse, a ordem fica Iaporém disse, Maria comeu peixe, né? Então a ordem troca, ele diz, é porque nessa língua, vamos dizer, quando você tem uma sentença dentro da outra, eles não fazem encaixamento, a ordem indireta do português, eles vão sempre para a ordem direta. O Iaporém disse, a Maria comeu peixe, né? Mas a gente tem estudado essa língua com muito cuidado, hoje em dia, usando técnicas de psicolinguística. O Andrew, o Marcos Maia, o professor Marcos Maia, a professora Niela Improta, do Rio de Janeiro, o professor Tom Roper, de Amherst, trabalhando com essa equipe, com esses índios, com esses dois Pirahãs, mostrando que não. Que provavelmente o que acontece é que essa ordem, ela vai ter uma variação, a ordem S-O-V vai se tornar S-V-O na língua por causa do peso. Quando a sentença é muito pesada, ou seja, ela é muito grande, ela vai para o final. Quando ela é mais leve, do tipo, eu quero comer peixe, ela fica realmente mais encaixada. A ordem é sujeito, objeto, Deixa então enfiar uma questão específica para pessoa específica. Você fala inglês, Ana. E essa ordem, você ganhou a possibilidade, né, de aprendendo português. Como é que você sente essa questão de ordenar diferente? De alguma maneira, você sente que é necessário um esforço maior pela sua formação original de inglês para poder falar o português? Como é que você acha que isso funciona? Na verdade, a questão de ordem de palavras de português e inglês é bem parecido. Uma das coisas que é difícil é a questão das preposições. Vocês têm por e para, e a gente tem somente for, enquanto a gente tem in e on, e vocês somente em. Então, corta nos dois lados. Tem alguma simplificação numa direção, mas a complexidade se mostra no outro. A questão de preposições é uma das coisas mais difíceis na aprendizagem de segunda língua. E as vogais também é outra, que talvez algum do nosso público está reparando que... levam vantagem, porque eu li que o som do inglês vocaliza 14, nós vocalizamos só 7. E as nasais. Mas são diferentes. E a dificuldade de e, o. Bom também. É muito difícil. O. Inclusive, isso faz uma parte interessante na adaptação de empréstimos de outras línguas. Uma coisa eu acho muito engraçada que é o seguinte. Vamos pegar as 3 palavras do francês. Bouquet, chalet, valet. Em português são bouquet, chalé e valete.
Por que todos os três têm um destino diferente? São parecidos. Deixa eu então pegar aqui o auxílio do nosso Carlos Alberto. Essa questão da evolução da língua, eu me lembro quando eu comecei a estudar isso no secundário, me interessava muito, dizer, poxa, vem do latim essa fala, passa pelo espanhol, simplifica e tem todos aqueles nominhos que vão se dando. É um processo inexorável, todas as línguas passam por um processo de renovação constante. Eu no início até falei da internet, será que tem risco de modificar o uso, a sociolinguística no caso, aí, modificando a linguagem? É inexorável, é inexorável. O movimento das línguas, sendo faladas, elas se transformam continuamente, né? Como elas são variáveis, a mudança nasce da própria variabilidade e leva à variabilidade, né? Então, se você acompanhar a história do português, por exemplo, você pode voltar 10 mil anos sem que haja em nenhum momento um corte, né? Quer dizer, desde o proto-indo-europeu vindo para os povos indo-europeus que ocuparam a Península Itálica, depois o latim tomando conta do Mediterrâneo todo, e depois a formação dos falares na Península Ibérica, os falares latinos na Península Ibérica, você não tem nenhum corte. Mas, claro, o começo é variável e a terminação é variável, né? Então, se você trabalhar com a teoria de que todas as línguas indo-europeias tiveram um único ancestral, que nós chamamos proto-indo-europeu, como que de um chegou a 450, que é mais ou menos o cálculo que se tem da família indo-europeia. Ela é composta de 450 línguas. Então, veja, da unidade ela foi à heterogeneidade. Então, muita gente trabalha com a hipótese de que esse proto-indo-europeu era também heterogêneo. Claro. Né? Porque se você cortar hoje, você vai ver que não tem uma língua homogênea. Todas são heterogêneas. E o movimento é sempre heterogêneo e em direção à heterogeneidade. Quer dizer, isso nós percebemos. Agora, por que se dá essa dinâmica desse jeito? Aí as causas são muitíssimas e acho que nós não conseguimos ainda apreender. Já deu para perceber que todos aqui gostam muito de pesquisar isso. E temos muito mais. Rapidinho para ir para o intervalo. Bem rapidinho. Menos a Rede Globo, que essa homogeniza. As novelas, todo mundo está falando igual. Sim, mas aí é um domínio cultural, como se dá uma língua sobre a outra. Certamente o latim matou muito tipo de língua para tentar dominar e acabou morta. Mas, né? O movimento centrípeto. Não estou querendo matar a Globo, não. Mas a internet é o contrário. Ele possibilitiza, eu acho, muito, dá mais, muito diversidade. Ele não homogeniza. Exatamente, tem isso. Bem, vamos para o intervalo e já nós voltamos com o nosso debate.